Olá, meus amigos, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, dependendo do horário que você for assistir a este vídeo aqui do nosso canal. Gravando aqui um pequeno vídeo de reflexão aqui para o canal, pedindo primeiramente a você que ao ver esse vídeo não deixe de se inscrever. É muito importante a sua inscrição, até porque o nosso canal ainda é um canal de pouco alcance, é um canal pequeno. É um canal que ainda não temos sequer 1000 inscritos, mas louvo a Deus pelos 823 inscritos aqui do canal. Louvo a Deus pela sua vida, por todos que se inscreveram. Continuem divulgando, compartilhando os vídeos e, acima de tudo, dando o like. Não custa nada, dá o like. Eu vejo que muitas pessoas visualizam. Por exemplo, um dos meus vídeos aí sobre a nova aliança no sangue de Cristo tem 60 visualizações. Mas, ao que me parece, só tem 8 likes. Isso é muito grave, porque o YouTube entende que o vídeo não é relevante e que não precisa compartilhar para ninguém. Então, os vídeos ficam retidos e não conseguimos alcançar mais pessoas. Bom, o nosso assunto de hoje, depois que você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever acima de tudo, é sobre a questão dos concílios ecumênicos. Essa palavra ecumênico, ela é oriunda da palavra oikomene, que é uma palavra que fala-se do mundo habitado. Em outras palavras, um concílio é diferente de um sínodo. Um sínodo é alguma coisa regional. Por exemplo, temos uma reunião aí, digamos, de todas as igrejas, Assembleias de Deus ou Presbiteriana, Metodista do Rio de Janeiro, ok? Isso daí é um sínodo, porque vai incluir todas as igrejas do estado do Rio. Quando nós temos um sínodo que ele envolve as igrejas do Brasil, digamos, denominacionais, presbiteriana, metodista, assembleia, batista, né? É um sínodo a nível nacional, mas não deixa também de ser alguma coisa localizada em um país ou em um estado. Já um concílio, ele tem um caráter ecumênico, ou seja, um caráter mundial, não é? Com essa palavra ecumene, oikomene, é uma palavra que engloba o mundo dos habitantes, o mundo das pessoas, se tratando do mundo em geral, do mundo num todo. E foi o que aconteceu no concílio de Nicéia, foi o que aconteceu no concílio de Éfeso, foi o que aconteceu no concílio de Constantinopla, no concílio de Calcedônia, de Éfeso II, né? Foram concílios aí muito importantes para definir as doutrinas cristãs. Definir doutrinas cristãs? Sim, porque a palavra concílio vem de conciliar, conciliar, ou seja, houve uma reunião de lideranças proeminentes da igreja cristã a fim de conciliar temas que estavam sendo vinculados. Por exemplo, a doutrina da Trindade foi fruto de uma conciliação dogmática teológica dos concílios, porque a Bíblia não fala de Trindade. A Bíblia não fala, por exemplo, do nascimento virginal, que na minha concepção, no meu entendimento, cabe-se melhor a questão da concepção de virginal, porque Jesus ele não nasceu virginalmente, ele concebeu-se virginalmente pelo Espírito Santo no ventre de Maria. A concepção dele foi sobrenatural, mas o nascimento foi natural, porque Jesus não nasceu de um mês, de 2 meses, de um dia, e seria então, isso aí seria um nascimento virginal e um nascimento sobrenatural. Não, pelo que dá-se a entender o Evangelho, principalmente o de Lucas, Maria cumpriu o tempo, tanto é que ao cumprir-se o período, o tempo em que ela estava para dar à luz, então ao cumprir-se o tempo, fala-se de uma gestação normal, natural, algo que não teve nada de sobrenatural. Então, essas doutrinas da concepção virginal, arrebatamento da igreja, isso são tudo frutos de questões que ao longo da história da igreja cristã foram sendo desenvolvidas e foram sendo veiculadas nos meios cristãos, nos meios evangélicos. E qual a importância, no meu entendimento,
dos concílios? É porque os concílios eles puderam definir aquilo que a Bíblia não definiu. É como, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Nós temos, por exemplo, na natureza, o ouro, a prata, o níquel, o petróleo, ok? Temos esses elementos aí importantíssimos, substancialmente no nosso planeta. Mas se pegarmos o petróleo bruto, sem o refinarmos, sem darmos a ele os propósitos aos quais lhe cabem e as propriedades que o mesmo tem, não teremos nada a não ser um petróleo bruto. Se pegarmos, por exemplo, o ouro e não depurarmos para transformá-los em cordões, em pingentes, em pulseiras, em anéis, etc., nós teremos apenas o metal. Então, o que os concílios fizeram? Eles pegaram aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada, aquilo que está registrado ali na Palavra de Deus, e eles debateram, discutiram acerca da questão das doutrinas que hoje nós, nas igrejas evangélicas, seguimos. Por exemplo, a divindade do Espírito Santo. Não está na Bíblia assim dizendo, o Espírito Santo é divino. Mas se eu perguntar a qualquer cristão, o Espírito Santo é divino? Qualquer cristão evangélico, né, raiz, vai dizer, não, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é divino. O Espírito Santo, ele é tal como Deus, tal como Jesus. Eles têm a mesma natureza, são consubstanciais. Numa unidade, eles têm a mesma substância. Ou seja, é um Deus que coexiste em três pessoas. A doutrina da Trindade. Mas isso não está dogmatizado na Bíblia. Ou seja, não está, entenda-me, eu não estou combatendo a doutrina da Trindade, não estou combatendo a doutrina da concepção virginal, não estou combatendo a divindade do Espírito Santo, nada disso. Não estou combatendo o arrebatamento da igreja, se ele vai ser pós-tribulacional ou pré-tribulacional, que isso é motivo de muitos desgastes e de muitas controvérsias. Há os que concordam que será pré-tribulacional, há outros que dizem que será pós, mas acontece que a Bíblia fala de um arrebatamento, isso é verdade, que a igreja subirá ao encontro do Senhor nos ares, e se a igreja sobe e depois imediatamente desce, ou se a igreja sobe e ela fica com o Senhor nos ares, e depois desce com ele no milênio, para a inauguração do milênio, aí já é algo que imbui-se os teólogos de pelejarem ideologicamente para tentarem comprovar aí a sua versão da doutrina que é apresentada na Bíblia Sagrada. Então tudo isso foram feitos pelos concílios, com exceção dessa questão do arrebatamento, que é uma questão bem nova. Até porque, deixe de dizer uma coisa, as questões escatológicas, elas não foram alvo dos estudos. Inclusive Calvino, para quem não sabe, Calvino ele não quis escrever acerca do livro do Apocalipse. Quando chegou no livro do Apocalipse, ele não deu prosseguimento nos seus comentários. Existem comentários bíblicos e teológicos de Calvino, mas quando chegou no Apocalipse, ele não quis comentar. Adam Clarke, que é um dos maiores eruditos acadêmicos da Bíblia Sagrada, relutou muito, mas muito mesmo, para poder escrever algo sobre o Apocalipse. E depois de muitas palavras para o convencer, de muitas pessoas praticamente o forçarem, né, para ele desfilar todo o seu academicismo em torno desse livro tão famoso da Bíblia que é o Apocalipse, ele resolveu então escrever sobre o Apocalipse, mas não foi alguma coisa que ele quisesse fazê-lo, devido à complexidade de passagens muito assim difíceis do livro do Apocalipse, inegavelmente. Então, queridos, vede que a doutrina da igreja ela foi definida pelos concílios, querendo você ou não. Muitas das doutrinas que nós seguimos na teologia sistemática, você vai ver lá, você vai ter o texto bíblico lá, como eu te falei lá, vai ter lá o diamante bruto, vai ter lá o petróleo bruto, e depois você vai ver lá,
fulano de tal, pai da igreja no ano tal, Policarpo, bispo de Esmirna, disse isso. Irineu, bispo de Leão, ele falou assim. Nós vamos ter isso exatamente nos concílios para definir as doutrinas essenciais da fé cristã. Isso é dito pelo escritor, historiador Justo Gonzalez, que apresenta uma história da igreja fantástica. É dito também por esta coleção que está aqui atrás de mim, ó. Essa coleção aqui, ó, tá com esses volumes aqui, verde, amarelo, azul, lilás, né, o roxo, né, vermelho. Essa coleção é uma coleção que trata da história da igreja, muito boa por sinal, muito boa, com muitas singularidades que muitas doutrinas da história da igreja não possuem. Então, queridos, as doutrinas da teologia sistemática são advindas dos concílios. Agora, é claro que do concílio de Trento para cá, que já foi lá na Idade Média, né, o concílio de Trento, ou o concílio, né, chamado da Contra-Reforma, porque teve a Reforma Protestante, aí o concílio de Trento, ele tentou fazer uma contra-reforma, ou seja, esboçar temas e debater temas que pudessem combater as ideias da Reforma Protestante. Tanto é que esse concílio é chamado de concílio da Contra-Reforma. Então, do concílio de Trento para cá, que é lá do século XVI em diante, os concílios eles foram a níveis mais denominacionais, principalmente denominacionais de cunho católico. Você não vai ver nenhum concílio mais, por exemplo, de igrejas protestantes, por exemplo, como metodista, presbiteriano, batista, se reunindo para poderem fazer um concílio ecumênico. O Concílio Vaticano II, primeiro, e o Concílio Vaticano II, por sinal, foram os dois últimos concílios da história da igreja. O Concílio Vaticano II e o Concílio Vaticano I, que, claro, primeiro aconteceu o Concílio Vaticano I, depois o segundo. De lá para cá não houve mais concílios. Existe uma organização chamada Conselho Mundial das Igrejas. É uma ideia até interessante, que muitos teólogos, inclusive do meu meio, né, do meio pentecostal, condenam, porque dizem que isso é um perigo muito grande, porque inclui essa ideia do ecumenismo, ou seja, juntar as igrejas que têm vertentes de pensamentos diferentes para poderem unir-se em torno de um concílio, a fim de fazerem até reuniões periódicas, a fim de tratar assuntos doutrinários. Mas essa ideia não tem vingado muito, porque há muitas igrejas, principalmente as pentecostais, que têm resistido a esse tipo de formatação, a esse tipo de ideia, e estão rejeitando a mesma do Concílio Mundial das Igrejas. E vem nisso uma articulação, até mesmo, querendo até mesmo botar para você aqui, mas está engraçado, mas vem nisso uma articulação do princípio do reino religioso do anticristo. Ele vem no Conselho Mundial das Igrejas uma manifestação do anticristo na Terra para unir as religiões em torno de um só propósito, e vem nisso um perigo muito grande para os fins denominacionais da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, da Metodista, da Luterana e etc. Então, queridos, os concílios são importantes? Muito importantes, porque para quem é cristão, que se reporta às doutrinas da teologia sistemática, tais como essas que eu citei aqui, divindade do Espírito Santo, a divindade do próprio Jesus, né? Que Jesus ele tem duas naturezas distintas, indivisíveis, e que uma natureza é divina, a outra natureza é humana, formando a união hipostática, a união das hipóstases. E dessa união gerou-se a pessoa, não as pessoas. Não é como o monstro de duas cabeças, ou Jesus tendo, como muitos dizem, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Isso dá um caráter de divisão na natureza de Jesus. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, conforme dizia no latim, veri Dei et veri homo, ou seja, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
ou seja, as duas naturezas, a divina e humana, uniram-se e formaram a natureza do Cristo, da pessoa do Cristo. Não se fundiram, mas se uniram e formaram essa natureza teândrica ou teantrópica, ou seja, uma mistura de theos, que a palavra theantropos, ela vem da palavra theos e da palavra anthropos, homem e Deus, Deus e homem, juntos, numa só pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, ok? Fica aí então esse vídeo de esclarecimento sobre a importância dos concílios e um panorama dos concílios à luz dos acontecimentos que foram surgindo ao longo da história. Se você me perguntar, Pastor Ricardo, os concílios são importantes? No meu entendimento, são importantes, porque é deles que temos toda a teologia sistemática, né? É deles que nós temos as teologias sistemáticas. Sem os concílios, seria impossível termos teologias sistemáticas, ok? Teríamos lá os versículos, que poderíamos fazer uma exegese gramático-textual e com certeza nós iríamos descobrir coisas interessantes ali e profundas acerca da natureza de Cristo, do Espírito Santo, do Deus Pai, não é? Do nosso Deus Todo-Poderoso. Iríamos descobrir coisas sobre a natureza da igreja, mas foi os concílios que determinaram e que conciliaram esses textos bíblicos, irmanando-os a fim de que nós tivéssemos uma teologia sistemática que pudesse nos conduzir, nos nortear, a fim de entendermos melhor as verdades divinas, ok? Então, não deixe de dar o like. Senta o like aí nesse vídeo, irmãos. Eu preciso desse like para o YouTube recomendar esse vídeo, entendeu? Eu vejo pessoas aí que têm até poucos inscritos, mas que o canal deles tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 likes. Então isso é importante. Dá o like, não te custa nada. Pelo contrário, Deus vai abençoar a sua vida. A vida é tão curta, tão passageira. E não custa nada você ajudar esse que vos fala, que não está te pedindo dinheiro, não está te pedindo aqui para você me beneficiar de alguma maneira financeiramente. Só estou te pedindo like e a tua inscrição. Mais nada. O que te custa fazer isso? Ok? Deixo esse alerta aí, deixo esse apelo, pode-se dizer assim, a todos os amados irmãos, tá bom? E que Deus muito abençoe a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom, shalom.